Então, se você quer aumentar seu patrimônio e busca boas oportunidades, acompanhe essa entrevista. Eu vou entrevistar o Daniel a respeito desse assunto, como funcionam os fundos de investimento. Eu aproveito antes dessa entrevista para te fazer um convite. Se você ainda não é seguidor do canal Caminho para a Riqueza, aproveite agora, clique aqui nesse botão vermelho logo abaixo da sua tela e torne-se um seguidor. Não se esqueça de clicar também nesse ícone que parece ter o formato de um sininho, para que você seja notificado sempre que publicarmos novos conteúdos no canal, ok? E por fim, não se esqueça de compartilhar essa entrevista com seus amigos, familiares, colegas, ajudando, outros investidores a também conquistar sua prosperidade financeira. Vamos lá, Daniel? Vamos lá. Daniel, conta pra gente então uma coisa bem simples. O que são os fundos de investimento? Claro, sempre existe essa pergunta, Pô, que ativo é esse? Na verdade, um fundo eu vou chamar de instituição ou condomínio. O que é isso? Imagina que você, investidor, tenha pouco capital e pretenda, poxa, eu gostaria de ter parte em ações, parte em moedas, parte em renda fixa, DI, aquela coisa toda. Enfim, você teria que escolher uma modalidade ou outra. De repente, através de um fundo de investimento, várias outras pessoas têm esse mesmo objetivo. Tem pouco capital, mas querem pulverizar os investimentos. Através de um fundo você consegue fazer isso. Então o fundo é uma instituição, um condomínio que reúne várias pessoas ou vários investidores com objetivos em comum e aí gere o recurso de todo mundo junto. Dessa forma ele consegue um volume de dinheiro muito maior, certo? E consegue diversificar nas diversas classes de ativos. Então existem fundos de diversas categorias, dos mais conservadores aos mais agressivos. Cada um tem sua política, seu regulamento. Então você escolhe aquele grupo, aquele condomínio que melhor adequa ao seu perfil de investidor. E Daniel, conta pra gente um pouco mais no detalhe como funcionam os fundos. Tá. O fundo ele funciona com um sistema de cotas. O que é isso? Você aplicou lá X mil reais, 10 mil reais, você recebe X cotas. Uma cota pode valer mais ou menos que R$1. Então pode ser, supondo que a cota valha 1, você tem 10 mil cotas. 10 mil reais, valendo R$1, 10 mil cotas. Se ela vale meio, você tem 20 mil cotas. Bom, então você investiu nesse exemplo 10 mil reais e milhares de outras pessoas, uma colocou 10, uma 100, no final o fundo tem lá um patrimônio de 100 milhões, por exemplo. E você faz parte, e você tem direito a X cotas. O fundo ele tem um gestor. O que é isso? É um profissional de mercado capacitado a operar aquele fundo. Por exemplo, um fundo de ações, você tem um gestor especialista em ações. Um fundo de juros, tem um especialista focado em juros. Um fundo de moeda, um fundo cambial, tem um especialista em moedas. Ou você pode ter um fundo multimercado, onde você tem um gestor especialista em diversos mercados. Ou mesmo um fundo multigestores. Você tem um gestor para cada mercado gerindo o mesmo fundo. Mas, resumidamente, o fundo é uma instituição onde você é cotista, você tem determinadas cotas desse fundo e você delega a gestão do seu patrimônio a um profissional capacitado. E você escolhe o tipo de risco que você quer correr ou se você está disposto a misturar, correr diversos riscos em diversos mercados. Tem fundo para todos os gostos. E Daniel, para o investidor que achou interessante, quer investir em fundos de investimentos, o que ele precisa saber? Essa é uma excelente pergunta porque, enfim, as nomenclaturas nesse mercado confundem muito o investidor. Eu costumo dizer, como assessor de investimentos, aos meus clientes, observarem principalmente algumas variáveis que são aplicação mínima. Tem fundo que você não consegue acessar tendo pelo menos 500 mil reais, 300 mil, 100 mil, 50 mil, 10 mil, 5 mil. Tem fundo que você acessa com 100 reais. Então, aplicação mínima. Segunda coisa, movimentação mínima. Tem fundo que fala assim, olha, com 10 mil você acessa esse fundo. Porém, se você quiser fazer um novo aporte ou um resgate, é no mínimo 10 mil. Então, se você colocar 100 mil e quer resgatar 5, você não consegue.
Você consegue começar com 10 mil ou 100 mil, mas a cada movimentação, ou você aporta ou você saca... Tem um valor mínimo. Mínimo. 10 mil nesse exemplo, é muito alto. Tem fundo que você acessa com... Para entrar no fundo, a aplicação mínima é 100 mil, mas você movimenta de 1.000 em 1.000. Então, a aplicação mínima é importante, a movimentação mínima também é importante saber. Segunda coisa, saldo de permanência. Existem fundos que te dizem assim, o aporte mínimo é 50 mil reais e o saldo de permanência é 50 mil reais. Ou seja, se você aplicar o mínimo, você não pode resgatar nada. Exatamente. Agora, se você aplica 100 mil, você tem que... às vezes ele te permite, a movimentação mínima é 10. Então você aporta 100, resgata 10, 5 vezes 10 mil. Opa! Na hora que você vai resgatar a sexta vez, ele fala, pera aí, o saldo de permanência é 50 mil. Então ou você resgata tudo ou não resgata mais nada. Entendi. Então fica atento. Aplicação mínima, movimentação mínima, saldo de permanência. Finalmente, você vai olhar a volatilidade. Costumo dizer o seguinte, um fundo não alavancado, ele não quebra em hipótese alguma. O risco dos fundos não está na gestora, porque o fundo, como eu disse antes, é uma instituição própria, é um condomínio, tá? Com CNPJ próprio. Então muita gente confunde o banco com a gestora e o fundo. Deixa eu dar um exemplo. Um fundo do Itaú. O fundo ele não é do Itaú, ele é da gestora do Itaú, tanto que é um outro CNPJ. E o fundo em si é uma empresa própria. Então pode o Itaú quebrar e a gestora Itaú continuar em pé. Pode o Itaú quebrar, a gestora quebrar, o fundo vai ser absorvido por uma outra instituição. O fundo ninguém mexe, ele não participa, ele não comunica nem com a gestora, nem com o banco. Ele tem vida própria, é um condomínio dos cotistas, tá? Então não existe risco de falência de um fundo, salvo se é um fundo alavancado, eu não vou entrar nesse mérito. Qual é o risco? É a volatilidade. É o quanto ele oscila em relação ao benchmark. Eu acho que a gente vai falar de benchmark um pouquinho para frente, né? Na verdade, podemos comentar agora. Só um minuto, porque por fim, o que é a quinta característica que é fundamental de observar? A rentabilidade. Então, resumindo, o investidor deveria olhar a aplicação mínima, movimentação mínima, saldo de permanência, volatilidade e, obviamente, a rentabilidade. Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou a conquistar sua prosperidade financeira, dê um joinha. Mostre pra gente que a gente está no caminho certo.